foi bom na presença de Deus, Ele vai dizer: vinde e entre para o local que eu te prometi, que eu reservei, que eu construí desde o início dos tempos. Vinde benditos do meu Pai, e você vai encontrar descanso. Você vai encontrar coisas que você nunca imaginou. O que os ouvidos não viram, os olhos não viram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, nós temos que nos preparar para a vida de Jesus. Eu sei que tem muita coisa que nós queremos. Nós estamos pensando no dia de amanhã, porque muita gente tem trabalho, tem desafios, tem dificuldades. Nós temos problemas dentro de casa, problemas financeiros, talvez emocionais. Nós temos as nossas lutas e não vamos deixar de lutar por elas. Mas aí eu pergunto: como está a sua salvação? Vocês estão ouvindo a voz que clama no deserto? E conforme a pastora falou, o deserto na vida do crente é algo muito importante. João Batista estava no meio do deserto, pregando a palavra de Deus. O último dos profetas que passou por essa terra, e nós vamos falar. E meus irmãos, as pessoas estavam no deserto, buscando a Deus, sedentas pela palavra, sedentas por uma água que lhes sedenta. Meus irmãos, as pessoas estavam lá, porque o deserto é um bom lugar para se ouvir a Deus. Talvez certas áreas da sua vida estão no deserto. Não nasce nada, não prospera nada. Talvez você não encontre alegria. Talvez você esteja num momento sem esperança. E sabe o que você vai encontrar no deserto? Você vai encontrar as suas falhas. Você vai encontrar os teus erros. Você vai fazer uma reflexão da sua vida e vai ver como é que eu cheguei até aqui. Tanta oportunidade que eu tive e parece que você jogou sua vida fora. E sabe por que isso acontece? Sabe por que você está no deserto? Porque isso é permissão de Deus. Neste momento, quando tudo lhe faltar, quando os amigos te deixarem, quando a sua família te abandonar, ou de repente a sua família não for suficiente para entender a sua dor, por mais que esteja do seu lado, quando lhe faltar o recurso, o dinheiro, quando faltar tudo, semelhante ao que aconteceu com Jó, nesse momento você vai ver que tudo que você precisava sempre esteve ao teu lado, você nunca deu atenção. Neste momento, quando tudo se acabar, você vai ver de pé do teu lado Jesus Cristo, aquele que nunca te abandonou, aquele que preparou esta noite para falar com você. É no deserto que nós encontramos Jesus. Muitas pessoas têm experiência com Cristo através do amor, mas infelizmente a nossa natureza pecadora, a nossa natureza preguiçosa, que não quer ler a Bíblia, as preocupações deste mundo nos fazem afastar do amor de Deus. Você olha para tudo, mas não olha para Jesus. Você se preocupa com tudo, mas não se preocupa em entrar em comunhão com Deus. Você faz vários planos e projetos, mas não pergunta para Deus se aquilo é vontade dele. Você é o dono da sua vida. E aí quando você perde isso tudo, você pode dizer: a minha vida acabou. Não, no meio do deserto, você vai encontrar Jesus Cristo. E aí você vai ver: Ele é a minha vida. Ele é a razão da minha existência. Ele é o porquê eu permaneço de pé. Meus irmãos, Jesus está aqui esta noite, validando o ministério de João Batista, que está clamando por arrependimento. Meus irmãos, vamos voltar aqui para o nosso texto base. Vamos lá para Marcos, aliás, e acompanhe Marcos capítulo 1. A mesma passagem que a pastora leu, e que não teve nada a combinar, nós nos encontramos aqui na igreja, que diz o seguinte: Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha o que está acontecendo. O princípio do Evangelho, do ministério de Jesus Cristo, começa dessa forma. Como está escrito no profeta Isaías:
eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então Deus falou para Jesus: eu vou colocar o meu servo na tua frente, e ele vai preparar o caminho para que você faça a minha obra. João Batista preparou o caminho para que o Deus encarnado viesse até nós. E aqui diz o seguinte no versículo 3: Vós que me reclamam do deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus. Endireitai as suas veredas. É o que está sendo falado aqui. Já em Mateus, fala mais ainda. Em Mateus diz o seguinte, no Mateus 3, versículo 2: o que João Batista dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quem é o reino dos céus? É Jesus que chegou até nós. Esse Jesus que você ouviu falar, esse Jesus que você respeita, e que alguns não adoram, e que alguns dizem que amam com palavras, mas não têm amado com o seu comportamento. Esse Jesus veio depois de João Batista. E como é que João Batista preparou o caminho de Jesus? Falando isso daí: arrependei-vos. Meus irmãos, nós vemos aqui em Lucas 16, depois você acompanha, que o tempo é curto, Jesus falando que João Batista era o último profeta. Como é que funciona essa questão de profecia hoje numa igreja que crê no avivamento? Meus irmãos, o profeta, ele recebia uma unção especial de Deus. O profeta de Deus, na antiga aliança, ele recebia a doutrina de Deus e ensinava para o povo. Se o profeta dissesse: a partir de hoje Deus ordenou que vocês têm que andar desse jeito, todos os judeus faziam da mesma forma. João Batista foi o último profeta e chegou Jesus, e Jesus fechou todo esse ciclo. Nenhuma igreja pode inventar doutrina, meu irmão. A doutrina toda está aqui, olha. Palavra de Deus. E João Batista apareceu, colocando a última doutrina, para que Jesus viesse a esse mundo. Ele pegava e batizava as pessoas nas águas, para a confissão dos pecados. E desta forma, clamando no deserto, dizendo isso: arrependam-se, arrependam-se. Imaginam pessoas que saíram da sua área de conforto, iam para o deserto, que não tem comida, que não tem água, não tem alimento, buscando uma direção de Deus, e encontravam o homem de Deus, o profeta, aquele que se vestia com pelo de camelo, aquele que comia somente gafanhoto e mel silvestre, uma pessoa completamente isolada de tudo, porque ele estava se consagrando para que o Deus vivo viesse a essa terra. E essa pessoa chegava até ele, querendo uma palavra de conforto. E sabe qual era a palavra de conforto que vinha por João Batista? Arrepende-te. Se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, corrija a tua vida, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Jesus está chegando. E para aqueles que se arrependerem e passaram pelo processo, Jesus vai ser o alívio. Mas para aqueles que não se arrependem, Jesus vai ser a complicação. Meus irmãos, as pessoas que entregaram Jesus, que é bom, que é, mas Jesus, ele é justiça. Jesus, ele é santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não se engane, meu irmão, que achando que você vindo para a igreja todo domingo, você vai ser salvo. Só isso não é. Você tem que vir aqui e se arrepender das suas mazelas, dos seus pecados. Tem irmão que quando vem uma palavra aqui falando sobre o pecado dele, realmente se arrepende, não chora na presença de Deus e fala: Senhor, me ajuda a mudar, eu quero ser uma nova criatura. Mas, meus irmãos, já vi tanta gente que quando é pregado sobre santidade, sabe o que faz? Sai por essa porta e nunca mais volta nessa igreja. Que palavra dura, que palavra amarga. Eu quero ver uma palavra que me bote para cima. A pessoa está dizendo que eu tenho que me corrigir, que eu sou pecador, que eu sou imperfeito. Meus irmãos, este é o caminho, esta é a voz que clama no deserto.
A vida, o ministério de João Batista está clamando até hoje. Você não consegue chegar a Jesus sem passar pelo João Batista. Você não consegue chegar a Jesus sem se arrepender. Eu não estou falando que você tem que orar com São João Batista, nada disso. Mas o testemunho dele permanece vivo até hoje. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ver Jesus. Pode vir para a igreja o tempo todo, e isso é obrigação do crente. Pode estar envolvido em tudo, mas se você não corrigir a tua vida, você pensa que ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. A tua falta de compromisso, aquela pornografia dentro do celular, você olhar para uma mulher que não é sua esposa e sentir desejo, não pedir perdão, se arrepender a Deus, você ficar mentindo para o próximo, você sonegar imposto, você dizer não ao seu chamado, porque Deus te chamou para servir, e você está dizendo não ao chamado de Deus. Você não se arrependeu. Você precisa ter um encontro com Jesus. E para ter um encontro com Jesus, nós temos que deixar de ser crentes mortos, simplesmente frequentadores de igrejas, e começar a assumir a necessidade de ter uma transformação de vida, de me arrepender todos os dias pelos meus erros. Meus irmãos, João Batista encerrou o Velho Testamento. Ele preparou uma nova aliança. Nós sabemos que existe o velho e a nova aliança. A velha é o tempo da lei, a nova aliança é o tempo da graça. Se você pensa que a graça começou com Jesus nascendo, de forma alguma. A graça de Deus só começou quando Jesus morreu. Porque Ele foi o sacrifício. Ele foi o último sacrifício da antiga aliança. E através desse sacrifício, nós que somos gentios, porque a promessa sempre foi para os judeus, através do sacrifício de Jesus, a maioria de nós que não tem descendência de judeu pode ser salva. E tudo isso começou, esse ministério, através dessa voz que está clamando no deserto, através desse Espírito que é o Espírito de Elias, desse anjo enviado do Senhor, que está apelando na nossa mente esta noite: arrepende-te, porque o reino de Deus tem chegado. Jesus está aqui, Ele veio para resolver as coisas. Meus irmãos, eu estou tremendo por dentro, mas Jesus me pede para falar. Para algumas pessoas pode estar chegando no último ou nos últimos avisos, que são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não têm se arrependido. Tem levado uma vida religiosa, talvez você que está em casa, mas não tem sido convertido de verdade. Ela é uma pessoa convencida, não é uma pessoa convertida. Ela veste uma roupa de crente, mas de cristão não tem nada. Nós temos que nos arrepender. E arrepender não é somente reconhecer o erro, ignorar e passar por cima. Arrepender é você reconhecer, mudar e corrigir aquilo que é possível. Pedir perdão para Deus. E muitas vezes você vai ter que pedir perdão para homens que você ofendeu, para homens que você maltratou, para pessoas que você difamou. Meus irmãos, imagine que o médico chegasse hoje para você e dissesse: você está nas últimas horas do seu dia. E ele dissesse o seguinte: olha, eu te garanto que tem uma eternidade, então você tem 24 horas para resolver a sua vida. Meu irmão, se eu soubesse disso, eu não espero que seja com vocês, mas vamos ser no futuro, Deus sabe. E eu ia corrigir tudo o que faltava. Se tivesse alguma coisa, eu ia buscar quem ofendi e pedir perdão. Eu ia me reconciliar com aquele amigo, aquele parente que estava distante. Eu ia corrigir tudo, meu irmão, porque eu não quero passar a eternidade sem Cristo. Fechou os olhos, você não sabe o que vai acontecer. A próxima vez que você abrir, vai ser um piscar de olhos. Você vai estar na frente daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Para quem estava em comunhão com Deus, aqueles olhos vão trazer alegria. Mas para as pessoas que não estão em comunhão com Deus, aqueles olhos vão ser condenação, vão ser desespero, vão mostrar uma vida triste, uma eternidade fora da presença de Deus, que é o amor. Não existe amor fora de Deus. Então, meus irmãos, a função dele
conforme nós vemos aqui em Marcos, era o que? Marcos capítulo 1, versículo 4. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João veio a este mundo pregando o batismo, a última doutrina criada na antiga aliança. E para mostrar que ele era profeta, ele não tirou isso da cabeça dele. Jesus, para provar que ele era profeta, se batizou, mostrando que aquilo fazia parte da lei agora. Ele quis passar pelo batismo. Mas por que a pessoa se batiza? Ela se batiza para fazer parte de uma igreja? Ela se batiza para tirar uma foto e colocar no Instagram? Você pode fazer isso, irmão. Você é testemunho, tá? Mas não é só por isso. Ela se batiza porque ela reconheceu que ela cometeu um monte de erros, que ela deu burro em ponta de faca o tempo todo, que a vida dela é um fracasso sem Deus, e que a partir deste momento ela entrega a sua história a Jesus, ela entrega a sua vida a Deus, e ela assume que ela precisa ser uma nova criatura. Meus irmãos, é preciso se arrepender. É preciso se arrepender. Vamos dar uma olhada aqui. Continuar. Vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 3. No versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos e camelo e um cinto de couro em todos os seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ele tinha uma vida simples. Meus irmãos, se a tua sede de dinheiro, de prosperidade está te tirando da presença de Deus, acorda agora. Não estou dizendo que Jesus quer que você viva na miséria, mas que nós temos que buscar pelo pão de cada dia. É o básico, meu irmão. Se vier a mais, amém, agradeça a Deus, consagre a Deus, mas a nossa sede por este mundo está nos tirando por foco da salvação. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele viveu uma vida simples, porque ele estava consagrado a Deus. O que a pastora falou, o que tem que tirar do teu foco de Jesus? São redes sociais. Para mim, é um trabalho que eu tirei e não estou sentindo falta. Para você pode ser outra coisa. Pode ser um compromisso que você assumiu na hora do culto. Pode ser, sei lá, uma TV que você assiste até tarde, vendo novelas, vendo reality show. E aí o que você faz? Você desliga a TV, ora 5 minutos, quase dormindo, vai dormir, porque é a sua obrigação. Meu irmão, orar não é somente uma obrigação, tá? Orar é uma necessidade. Orar é uma necessidade do crente. Você falar com Deus que te criou, você ouvir a voz do Espírito Santo. Orar é uma necessidade de quem quer viver uma vida em comunhão com Deus. A Bíblia fala do momento do nosso encontro com Jesus como um casamento, o noivo e a noiva. Você que é casado, imagine você passar meses dentro da casa com a sua esposa, com a sua amada, com o seu esposo, e não levantar a voz para falar um contigo. É dessa forma que muitos cristãos têm se comportado com Deus. Que palavra dura, mas é a palavra de Deus. Fere meu coração, mas é necessária essa ferida para que opere o arrependimento. Porque sem arrependimento, sem passar pelo João Batista das nossas almas, a nossa consciência, nós não vamos ver a Jesus. Jesus vai passar por nós, como passou pelos fariseus, como passou por muitos saduceus, e não conseguiu fazer nada. Eles poderiam ter sido exaltados, mas eles negaram a Jesus que veio para salvar a vida deles. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Eles não reconheceram que tinham erros. O autor do universo passou por ali e não pôde fazer nada. Jesus falava que ele era como se fosse uma ave com as asas abertas, que queria colocar todos a casa de Israel debaixo dessas asas para proteger, como se fossem os pintinhos de uma galinha. Mas Israel não quis ouvir. Isso que Israel está passando é uma consequência que Deus já sabia, que eles negaram Jesus inicialmente. Mas vai haver uma redenção para Israel. Vai haver um momento que no meio do conflito, do outro conflito, o anticristo já tomando conta do mundo,
Jesus vai voltar e vai recolher essa casa. E este povo que hoje nega Jesus vai adorar Ele em espírito e em verdade. E Jesus está falando esta noite que haverá um momento em que você vai ter que prestar contas. Haverá um momento em que Ele quer se encontrar com você. Que aquilo que foi destruído vai ser restaurado. Que toda negação à santidade vai ser transformada numa virtude do teu caráter. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus quer resgatar a tua casa, a tua família. Deus quer resolver as tuas finanças. Mas você tem que passar pelo caminho do deserto. Você tem que ouvir a pregação do deserto que está dizendo que se você não se arrepender, o reino de Deus não vai chegar para você. Seja nesta terra ou seja na eternidade. Nós precisamos do reino de Deus para que a nossa existência faça sentido. Para que eu não viva uma vida vazia somente de levantar, trabalhar, se frustrar e pagar contas. Para que eu venha realmente experimentar a felicidade. E aqui dizia o seguinte, vamos continuar a leitura. Então, versículo 5, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Meus irmãos, é necessário confessar o pecado. Não adianta só vir para a igreja, começar a se envolver, ficar feliz com os louvores. O nosso Deus é um Deus que preza pelo arrependimento. Porque o arrependimento ele opera a salvação. A Bíblia fala sobre isso, nós vamos dar um pouquinho mais. Então, se você não se arrepender daquilo que você fez no passado, você não vai encontrar a salvação. E arrependimento é mudança. Arrependimento em alguns momentos é reparação. É você ser humilde de pedir perdão para quem você ofendeu. É você entregar aquilo que talvez você tenha furtado. É você abençoar que talvez você tenha amaldiçoado. É você pedir perdão para quem nem sabe que você fez mal. Você fez mal para uma pessoa, a pessoa nem sabe. Você fala, olha, eu fiz isso para você, eu falei, eu te joguei mal, eu te joguei de falso, eu te peço perdão em nome de Jesus. Meus irmãos, arrume a tua casa. Eu estou arrumando a minha. A casa do meu coração e a minha família. Porque Jesus está voltando. E eu não quero que nada impeça o meu encontro com Ele. Eu não quero nadar e morrer na praia. Eu quero encontrar todos vocês na mansão celestial. Porque tem uma ceia preparada para nós. E todos que estão lá não são pessoas perfeitas. São pessoas que cometeram erros. Mas nós temos uma característica em comum. São pessoas arrependidas, que foram transformadas pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo e da sua palavra. Então aqui, ele pregava por isso. Mas aí tem o seguinte, versículo 7. E muitos fariseus e saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o que aconteceu. Nós sabemos que os fariseus perseguiram todo o ministério de Jesus Cristo, e os saduceus também tinham doutrinas erradas. O que eles queriam? Eles estavam atrás de João. Talvez eles quisessem ser batizados. Por quê? Porque a religião estava batizando. Mas João Batista disse que não. Vocês não vão passar para a nova aliança. Vocês não vão para o reino de Deus, porque vocês não estão arrependidos. Passar pelo batismo nas águas, sem ter encontro com as suas misérias, com as suas mazelas, sem reconhecer os seus pecados, é somente um. Quando você vai lá e reconhece: eu sou fraco, eu quero mudar de vida, Jesus me ajuda a consertar os meus erros. Eu peço perdão pelos meus pecados, me dá força. Aquele batismo é uma renovação de vida. A Bíblia fala que tem um Espírito, ele é refeito pelas mãos de Deus. E você sai de lá uma nova criatura. Os fariseus e saduceus, eles queriam essa nova vertente, essa nova religião, sem passar pelo arrependimento. Como é que você sabe disso, irmão? Porque Jesus depois falava sobre hipocrisia. Ele chamava os fariseus de hipócritas, porque eles pregavam coisas que não viviam.
Eles colocavam julgos pesados da religião em cima das pessoas. Mas no seu coração era só ódio, intriga, briga de ego. Quem é que tinha religião, a religiosidade maior que o outro. Jesus mandava orar no quarto, eles oravam na rua porque queriam ser aplaudidos. E João Batista disse: não, vocês não vão ser batizados porque vocês não estão arrependidos. Vocês querem participar do opa-opa. Vocês querem estar no meio dos cultos da igreja, estar no meio dos irmãos, mas você não se arrepende de nenhum comportamento. Você continua sendo uma pessoa ingrata, pessoa que se ira, que se aborrece por qualquer coisa e não luta contra isso. Continua sendo uma pessoa mentirosa. Continua sendo adúltero. Irmão, você está falando que tem adúltero aqui dentro? O Espírito Santo me disse que sim, mas sabe qual é o tipo de adultério? Jesus falou que se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração ela, você adulterou com ela, ela adulterou contigo. Pessoas que não pecam ainda com o corpo, mas os olhos e mentes estão destruídos pela maldade deste mundo. Você não está arrependido ainda. Você tem que pedir socorro para Deus esta noite. Você tem que se arrepender de todo o coração e falar: Jesus, eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu sou sujo, me salve esta noite. Talvez você tenha que pedir a reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus se você nunca aceitou. Mas tem pessoas daqui que estão frequentes, que já aceitaram Jesus, mas que eles estavam permitindo certas coisas no seu coração. Jesus te mandou perdoar, você não perdoa. Já tem meses que isso aqui está sendo pregado na igreja. Se o Espírito Santo está batendo a porta, é porque está insistindo na sua salvação. Ele quer te levar para o reino de Deus. Não seja fariseu, que tem aparência de religioso, mas o coração é um sepulcro caiado. É aquele buraco que vai ser enterrado a pessoa, que o pessoal joga cal, para não nascer nada, para o cadáver durar um pouco mais, para não dar nenhum lixo. Esse era o coração dos fariseus, somente a aparência. E aí ele diz o seguinte: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer passar pelo batismo? Quer passar mais pelo ritual? Quer ser mais do que um membro da Assembleia de Deus Nova Aliança? Se arrependa, mude de vida, abandone tudo aquilo que está te afastando. Meus irmãos, você pode pegar com raiva de mim e dizer: eu não pareço mais nessa igreja. Toda vez que o irmão prega, nas últimas pregações é só pancada. Mas eu não posso deixar de anunciar aquilo que faz parte do projeto do Senhor. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Quer ser igual aquele irmão que uma vez veio aqui, de cadeira de rodas, saiu andando? Quer ver igual pessoas que estavam aqui, pulando de igreja em igreja, manifestando com espíritos malignos, veio aqui e nunca mais isso aconteceu? Pessoas que tinham aqui doenças sérias, crônicas e saíram curadas. Pessoas que chegaram na miséria e têm uma vida próspera. Só Jesus pode te entregar. Mas para você chegar a Jesus, você tem que passar pelo espírito de Elias que estava sobre João Batista, que pregou contra o pecado e queimou os profetas de Baal. Você tem que se arrepender. Você tem que corrigir a sua vida. Você tem que mudar os seus hábitos. Você tem que se transformar completamente. Jesus não está pedindo para você largar tudo e virar um missionário. Pode ser, mas Ele não está pedindo isso para todos. Você vai ser um missionário dentro do seu trabalho. Você vai ser um missionário dentro da sua família. Você vai ser um missionário na frente dos seus amigos. Você vai ter um comportamento que reflete a luz de Cristo. Jesus está chamando todos hoje para um confronto. Mas para isso, primeiro, você tem que olhar para o seu pecado. E meus irmãos, olhar para aquilo que nos machucou, olhar para aquilo que nos traz vergonha, não é fácil. Mas você tem que passar por isso. Não é ignorar que você teve uma vida complicada, que você teve uma vida emocional às vezes devassa. Não, você não pode ignorar. Primeiro você tem que se arrepender. A palavra de Deus já traz um confronto, e primeiro traz arrependimento, para depois trazer salvação. Você vai ter que consertar muita coisa, meu irmão, mas eu te dou uma boa notícia: o Jesus que corrige todas as coisas está aqui. O Jesus, o Espírito que passa por esse caminho, Ele está aqui esta noite para te ajudar a resolver a sua vida, porque Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Para muitas pessoas vai ser mais culto, e eu oro a Deus para que você saia daqui disposto a mudar completamente. Talvez
aparentemente, você vai continuar vindo para a igreja como sempre veio. Ninguém vai ver o que está acontecendo, mas Jesus que olha o teu coração está falando, esse agora vai vencer. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas o coração dele está um turbilhão. Por quê? Porque Jesus está fazendo a obra. Você vai ser cheio do júbilo do Espírito Santo. Mas você tem que aceitar que o Espírito de Elias, o Espírito Santo de Deus, que estava sobre João Batista, está clamando por arrependimento. Eu não posso continuar errando e fingir que nada aconteceu. Eu tenho que corrigir as coisas. Primeiro por Deus, e se necessário com os homens. E aqui ele diz o seguinte, versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Misericórdia. Já vou acabar, irmãos, aguente mais um pouquinho. Está dizendo, não importa se vocês têm um cargo, não importa se vocês têm prestígio, na hora que Deus quiser, se você não se lembrar e você ficar em casa, Deus tira quem Ele quer e coloca onde Ele quer. Meus irmãos, eu tenho que vigiar, eu, o irmão aqui Daniel, pelo meu comportamento, pela minha salvação, porque eu sou humano, e se eu não vigiar, eu vou cair. Mas pode ter certeza, esse ministério não precisa de mim. Jesus nunca precisou de mim, eu preciso dele. E no momento que eu falhar, a igreja vai sentir a minha falta. Deus levanta quem Ele quiser. Ele levanta qualquer um. Começa a se humilhar na presença de Deus e começa a perceber que você não é nada. E como é que eu vou viver me achando pouco? Você não é nada sem Ele, mas com Ele, na tua vida, você consegue fazer tudo. Com Jesus na sua vida, você vai ser próspero. Com Jesus na sua vida, você vai ser transformado. Com Jesus na sua vida, onde você colocar o pé, que será dado por direito. As suas palavras terão poder, você será respeitado. Pessoas podem não querer a tua fé, mas elas vão reconhecer que existe algo de bom em você. É sendo nada neste mundo, é nos humilhando na presença de Deus que Ele vai nos exaltar. É necessário passar pelo arrependimento. Quando vier aquele peso na consciência que você fez algo errado, não deixe isso para depois. É o Espírito de arrependimento, o Espírito Santo de Deus está dizendo, conserta para a gente continuar a jornada. Não deixa nada parado. Não deixa discussão. Meu irmão, não deixa nada que atrapalhe a tua ida para o reino de Deus. O reino de Deus quer chegar para você neste mundo, trazendo todas as prosperidades, todas as bênçãos que Ele promete aos servos dele. Esse também é o reino de Deus. Mas o principal reino de Deus, meus irmãos, mais do que isso tudo aqui, é a eternidade. Não deixa que nada te atrapalhe. Você está brigado com alguém, sai daqui do mundo correndo se necessário. Então, peça talvez uma ocasião para você ligar para aquela pessoa, para aquele parente que você não fala há muito tempo, para aquele amigo que você brigou, e reaja. Mesmo que a pessoa não queira, faz a tua parte, ore por ela, peça perdão se necessário. Não deixe que nada, nem sentimento, fique entre você e Deus, porque Deus está chegando. Jesus está voltando. E Ele vai vir buscar a sua igreja. E uma simples pedra no teu coração, a pedra do pecado, e não perdoar o pecado, pode te tirar do plano lindo que Deus tem para você. Não faça isso. E aqui fala, e também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha o que está dizendo aqui. Mas que fruto é esse, irmão? O fruto digno de arrependimento. Esse é o fruto que Deus está buscando de nós esta noite. Se você não der fruto de arrependimento, o que é o fruto de arrependimento? É mostrar que realmente você está arrependido. Você já passaram por uma situação de uma pessoa te pedir desculpa e você saber que é da boca para fora? Esse não é um fruto digno de arrependimento. A pessoa que se arrepende, ela muda. A pessoa que se arrepende, ela busca reatar. A pessoa que se arrepende, ela não vai pelo mesmo caminho. A pessoa que se arrepende de Deus, ela é nova criatura. É este o fruto que Deus está buscando. E o machado está batendo lá na raiz. Deus está lá. O machado é a palavra de Deus. Aí ele vai olhar e essa árvore aqui, olha como essa árvore cresceu. Mas ela não está se arrependendo.
Porque a Bíblia fala que nós erramos o tempo todo. Nós pecamos todos os dias, às vezes nem percebemos, mas pecamos. Quando menos imagina, você mentiu. Quando menos imagina, você fez promessas que você não cumpriu. E Deus não gosta desse tipo de coisa. Você faz votos com Deus que você não conclui. Quando você menos imagina, você errou. Deus sabe que nós teríamos errado. E por isso Ele deixou Jesus Cristo e a graça de Deus. O Espírito Santo bate na nossa mente. E nós dizemos: eu quero consertar, Jesus. Me ajuda a não errar mais. Eu quero ser uma nova criatura. E esse é o arrependimento. Deus olha para esta árvore e fala: como essa árvore cresceu? Fui eu que fiz essa árvore crescer. Foi Deus que deu prosperidade para todos que estão aqui. Foi Deus que deu uma família abençoada. Essa saúde que você diz assim, que a saúde é densa, é boa. Foi Deus que te deu essa capacidade de falar. Tudo Deus te preparou para que você desse os frutos de arrependimento de uma pessoa transformada. E aí você não está dando frutos. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tirar aquele povo hipócrita e vai chamar as pedras. Ele vai fazer a pedra virar uma árvore. Ele vai passar uma chave e vai colocar em outro lugar. Vai plantar outra árvore. E vai fazer de tudo para que essa árvore dê frutos. Não passe por cima dos seus erros. Entenda que se arrepender é necessário. Meus irmãos, para nós encerrarmos, aqui em 2 Coríntios 7, vamos para 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, versículo 10. Vamos começar pelo 8, versículo 8. 2 Coríntios 8. Meus irmãos, eu já preguei aqui sobre a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, uma das igrejas maiores e mais prósperas, ele mandou a primeira carta. Por isso que essa é a 2 Coríntios. E olha na primeira carta, olha, meteu o chicote. Vocês são igreja, vocês são próximos, mas estavam fazendo um monte de besteira. E isso causou nos coríntios uma tristeza tão grande. Causou uma tristeza sincera. Não quer dizer que eles não eram de Deus, mas que eles não estavam se arrependendo quando eles erraram. E aqui ele manda a segunda carta, explicando que ele não se arrependia daquilo, porque aquela tristeza é necessária. Talvez você que está aqui hoje está se lembrando de algo do passado que você não queria nem se lembrar, porque você se envergonha. Você simplesmente apagou aquilo da vida. Mas Jesus está dizendo: você precisa se arrepender, você precisa consertar. Primeiramente com Ele, e depois com a pessoa. E aí ele diz o seguinte: portanto, ainda que eu não tenha conquistado com a minha carta, a primeira carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver aquela carta nos contristou, ainda por pouco tempo. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Meus irmãos, essa tristeza que você pode estar sentindo hoje, porque você lembrou de algo do seu passado que você não se orgulha, você sabe que é errado, é uma tristeza que veio através de Deus. Deus vai te fazer sentir aquela dorzinha no coração que você tem que corrigir algumas coisas. Sabe por quê? Porque essa tristeza vem de Deus, para que lá na frente você não padeça de coisa alguma, para que você não fique chateado, para que você não fique doente, para que o inimigo não seque a sua vida, para que o diabo não venha te perturbar. Essa tristeza que nós estamos sentindo hoje, meus irmãos, é a pura presença de Deus. Porque a tristeza que vem pelo meio do arrependimento, pelo meio do confronto do nosso pecado, ela vai fazer a gente refletir e mudar de comportamento. A tristeza que vem segundo Deus é a ação do Espírito Santo e opera a salvação. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza que vem segundo Deus traz um arrependimento genuíno. Você não quer fazer de novo para não falhar com Deus. Ah, mas ninguém está vendo. Não importa se ninguém está vendo, eu não vou falhar porque Deus está me vendo. Ele está vendo a minha história, está escrevendo um livro.
Meus irmãos, quando você olha para aquilo ali e só vem aquela dor, isso se chama remorso. Você fica com dor daquilo ali, você não quer reconhecer mais, você não quer resolver, mas não quer tocar. O remorso causa a morte da alma. Ela mata os seus sonhos, ela mata a sua esperança. Mas o arrependimento que vem por Deus, aquela tristeza momentânea, como aquela carta, isso traz salvação. Isso vai fazer com que você crie uma cicatriz que vai te livrar do teu erro. Você nunca mais vai fazer aquilo e Jesus vai te guardar para o resto dos seus dias. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Tinha muita coisa para falar, mas Deus operou. Não pense, meus irmãos, que foi um simples acaso. Está muita coincidência acontecendo hoje. As pregações parecidas. No momento que começa a falar de arrependimento, a energia cai. Para ver se tira o teu foco. É muita coincidência, porque não existe coincidência para Deus. O inimigo se levanta para tirar a esperança da tua alma. Mas nós, enquanto igreja, repreendemos em nome de Jesus. E nós permanecemos de pé. Porque quando nós resistimos ao poder do diabo, a Bíblia fala, ele fugirá de nós. E é isso que ele está fazendo hoje, dando gritos de desespero. Porque ele podia até aceitar que você ganhasse um carro, ele podia até aceitar que você viesse para o culto e fosse curado de uma dor. Mas uma coisa que ele não aceita é a tua felicidade eterna, é a tua salvação. Isso não tem preço. E isso revolta ele. E o inimigo está dando grito de derrota no coração de muitas pessoas aqui dentro. Porque a partir de hoje vão assumir um compromisso com Cristo. Estava sendo crente meia boca. Agora não. Eu vou ser um homem e uma mulher de Deus. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã, daqui a um mês, mas o tempo que eu estiver com ele, eu vou viver o melhor desta terra. Eu vou andar na presença do Criador. Espírito de Elias, que estava sobre João Batista, está falando: você quer ver Jesus? Se arrependa, porque o reino do céu chegou esta noite para todos nós, de maneira diferente. Amém? Feche seus olhos. Você que está em casa, feche também seus olhos. Coloque o seu coração em Deus. Oh, aleluia, Jesus. Será cantar na machuri, na macaçuri, cantar na. Oh, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor, para entender que através do ministério de João Batista, aquele que separou a antiga aliança da nova, aquele que separou o momento da religião, das dores, do erro, da falta de esperança, para o momento de luz, de alegria. O ministério de João Batista, que separava a antiga vida de um crente da nova vida transformada, passa pelo arrependimento. Não é só mudança de religião, é a necessidade de mudar o comportamento para que você venha realmente encontrar, além dos prédios, das pessoas, o autor da tua vida, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. E Jesus, esta noite nós oramos, Pai. Nós oramos, clamamos no fundo da nossa alma, com o temor, Senhor, que é necessário, dizendo: Jesus, nós não queremos ficar nesta terra. Este mundo está sem despedaçando. Pessoas inocentes têm morrido todos os dias. Esse mundo vai se desfazer. Os projetos do diabo vão acontecer porque Deus permitiu, para punir todos aqueles que não estão vivendo de maneira correta. Jesus, não nos deixa aqui. Nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas falhas, nós pedimos socorro, Senhor. Nós vamos nos arrepender todos os dias se necessário, mas, Senhor, nos ajuda a mudar, nos ajuda a confessar aquilo que é inconfessável, Senhor. Nos ajuda a tirar todo o empecilho que tem nos atrapalhado de estar na Tua presença. Que esta noite, Senhor, o Senhor nos fortaleça e coloque na nossa memória os Teus planos, os Teus projetos, as pessoas que vão entrar em contato conosco, Senhor, e que nós vamos ajustar, as pessoas que vão pegar o telefone, se possível, esta noite, ligar e dizer: te perdoo, me perdoa também, vamos reatar os votos que você não fez, e que você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou te servir, eu vou falar do Teu nome,
Eu vou estar na sua casa. As pessoas que não estavam vivendo uma vida santa, ninguém sabe o que você está fazendo, mas dentro do seu coração vai dizer: eu vou abandonar o erro, eu vou abandonar a mentira, a pornografia, eu vou abandonar todo o atrapalho. Comece a orar, meu irmão. É você e Deus. Fala para Ele aquilo que tem te atrapalhado. Peça perdão. Ouça a voz do Espírito Santo e se transforma numa nova criatura. Esta dor que você vai sentir de revisitar áreas do teu passado que não foram resolvidas é necessária para operar o arrependimento. E este arrependimento, esse Espírito de Elias, o Espírito Santo de Deus, vai trazer o reino de Deus para a tua casa, vai trazer o reino de Deus para a tua saúde, vai trazer o reino de Deus para o teu espírito, vai trazer o reino de Deus para o teu trabalho, vai trazer o reino de Deus para a tua família. O arrependimento, a mudança para a caçuína vai trazer tudo aquilo que você precisa. O arrependimento vai te aproximar de Jesus. E Jesus vai entrar na casa do teu coração e vai ceiar contigo, e você vai ceiar com Ele. E vocês vão construir uma história mais bela que nenhum livro vai contar. Ninguém precisa saber, mas Deus vai estar com você. Os teus testemunhos vão falar que Deus vive com você e que Ele te justifica pelo sangue. Que nós não venhamos a ser fariseus, Senhor, que escondem os pecados por trás de uma religiosidade, seja católico, evangélico, nada disso, meus irmãos. É Jesus, é o único intermediário que existe entre Deus e os homens. Jesus quer chegar até você, mas você precisa mudar a sua vida primeiro. Você precisa se arrepender dos seus pecados para ser uma nova criatura. Jesus, nós oramos essa noite pedindo perdão pelos erros, para que a água do teu Espírito Santo venha sobre nós e limpar todo o pecado, porque aquele que confessa os seus pecados alcançará a misericórdia de Deus. Confessa, meu irmão, seja na sua mente, seja nos seus lábios, mas diga: eu quero isso fora da minha vida, eu quero isso fora, a falta de comunhão. Jesus me chama para vir para a igreja, tem faltado, a falta de leitura bíblica, a falta de perdão, a falta de comunhão com o próximo. Jesus quer transformar a tua história. Se arrepende esta noite, porque o reino de Deus está tão próximo de você. A bênção nunca esteve tão próximo, porque o que faltava está chegando a você esta noite. Uma consciência cheia do Espírito Santo, dizendo: está na hora de mudar, porque Jesus quer operar na sua vida. Senhor, nós clamamos pela vitória, nós repreendemos todo o mal. Nós declaramos uma semana, Senhor, de milagres na vida de todos que estão orando esta noite, seja aqui ou seja pela internet. Que o Senhor vá abrir portas, meu Pai, para que esses erros sejam corrigidos. Que o Senhor vá abrir momentos, meu Pai, para que esses ministérios sejam reavivados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque em outros momentos, no tempo da lei, não tinha perdão, o pecado era pago com a morte. Mas nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que o nosso pecado foi pago com sangue inocente, que é com o sangue de Jesus Cristo. Nos arrependemos hoje, Senhor. Aceitamos essa dor para que a salvação chegue até nós e nós encontremos contigo neste mundo e na eternidade. Eu declaro a bênção sobre todos que estão aqui. Eu repreendo toda a obra de Satanás sobre qualquer pessoa que esteja sendo oprimida, porque ele está caindo por terra hoje, pelo poder da palavra. O inimigo não tem mais onde apontar em você, porque você vai corrigir, tomou a decisão. Chegou o momento da vitória, chegou o momento da transformação, chegou o momento do progresso, chegou o momento de viver o nome de Deus. É Jesus que está chegando na tua vida esta noite. Nós declaramos bênção, nós declaramos vitória, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.